Boa noite, amigos do JohnnyCast. Mais uma vez, o nosso programa semanal, aquele podcast de quem nasceu no analógico, hoje está no digital, aquele podcast que a gente fala muito a respeito de comportamento, de tudo que vem mudando ao longo desse curto espaço de tempo, né? Podcast para aquele pessoal que usava o telefone de escada, agora tem esses smartphones moderníssimos. Aquele pessoal que usava mimeógrafo e agora tem inteligência artificial para fazer aquilo que a gente demoraria horas para poder fazer, né? Mas o mais importante é a gente falar, a gente trazer informações, trazer conteúdo relevante, falando não só de tecnologia, das mudanças, mas também de comportamento, novas formas de encarar a vida, novas formas de encarar tudo que a gente está vivendo, né? E mais uma vez eu peço a colaboração de vocês para se inscrever no nosso canal, né? E transmitir esse link, né? Compartilhar esse link com as pessoas que você gosta, ou com as pessoas que você não gosta também, você pode compartilhar, para a gente para a gente poder trazer esse tipo de informação para o maior número de pessoas, né? Que é esse o nosso objetivo, né? O nosso propósito aqui no programa. E hoje temos uma convidada especialíssima, né? Hoje a gente vai falar com a Mônica. A Mônica vai falar sobre gerenciamento de emoções. Boa noite, Mônica, tudo certo? Boa noite, João, tudo certo? Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados. Legal. Bom, eu e a Mônica a gente já se conhece há bastante tempo, né? Então eu fiz algumas sessões com a Mônica e foi bem legal. Mas, Mônica, vamos lá, né? A gente fala gerenciamento de emoções, né? Define isso aí pra gente, o que são gerenciamento, o que é ou são gerenciamento das emoções e por que é tão importante isso nos dias de hoje? Bom, gerenciar as emoções é você saber o estado emocional que você quer ficar, né? Que você precisa ficar para conseguir ter melhores escolhas na sua vida, melhores decisões, para que você possa ter uma vida mais saudável, mais ecológica, você precisa decidir as coisas com a razão e não com a emoção. Quando a gente toma a decisão baseado na emoção, quando a gente está sob forte impacto emocional, normalmente essas decisões, essas escolhas, elas mais para frente, a gente fica arrependido, né, do que faz. Então, ser dono das suas emoções é ser dono da sua vida, das suas escolhas, dos seus processos. Legal. E assim, eu acho que o ponto mais importante disso aí tudo é a gente saber identificar a emoção, né? Que eu acho que é a parte mais difícil de todo esse contexto, né? Porque o que tu tá sentindo? Pô, não sei. Eu tô esquisito, eu tô assim, não tem essa pegada? Na verdade, muitas pessoas, né, principalmente da nossa época, né, que a gente tem quase a mesma idade, né, nós somos treinados para não sentir emoção, né? Eu acho que a gente aprende na infância a esconder as emoções, os sentimentos. Então, por exemplo, quando a gente caía e se machucava, se ralava e chorava, o que a mãe e o pai falavam? Levanta, não foi nada, né? Ou então faz alguma malcriação, expressa alguma vontade, algum sentimento, e o pai ou a mãe fala, engole o choro. Isso tudo são ordens, são comandos para que você não expresse as suas emoções. Existe também as pessoas que ficam congeladas, né, por conta de tantos traumas que sofrem na infância. Elas acabam se congelando emocionalmente, né, e não expressam nada. Para não sofrer, uma forma de proteção, né? O sistema nervoso mais arcaico nosso, ele provoca o nosso congelamento. Então, pessoas que também têm muitos traumas fortes, dores profundas de rejeição, né? Por exemplo, elas se congelam, não sentem nada. Não sentem não, né? Pensam que não sentem, elas escondem, vão escondendo, armazenando dentro do corpo tudo isso. Mas tá aquele burburinho lá dentro, né? Uma hora a conta chega, né? Isso aí tem muito a ver que, lógico, a gente já fala disso há bastante tempo, a gente já fez diversos treinamentos, então a gente tem vários exemplos. E às vezes as coisas não andam na vida da pessoa justamente por essa questão, né? Então às vezes tem alguns bloqueios que vai atingir a parte financeira,
Tem alguns bloqueios que vai atingir a parte de relacionamento. Sim, sempre que existe um trauma, né, uma questão que causou dor, essa questão acaba interferindo, né, fica reverberando na vida da pessoa durante a vida, se ela não olha para isso. Tudo que a gente vive, todas as experiências que a gente tem na vida, boas ou ruins, neutras, todas elas ficam armazenadas na nossa mente, né? E aí a gente vai experienciando durante a vida e vão vindo acontecimentos. E o que acontece quando a gente experiencia? A informação entra, passa pelo nosso cérebro, primeiro o cérebro emocional, né, o inconsciente, e quando essa informação vem, se ela identifica, se o teu cérebro identifica que tem alguma situação parecida com aquele trauma que você viveu, aquela situação de euforia, enfim, ele identifica que tem alguma situação, o que acontece? Se é uma situação que causa dor, a amígdala cerebral sequestra a informação e impede que essa informação siga o curso normal, que é ir para o seu racional, para que você possa ter atitudes e comportamentos próprios para aquela situação, para aquela escolha, para aquela decisão. Então, acontece o trauma, tem lá registrado, a informação chega, a amígdala cerebral sequestra essa informação e impede o fluxo normal. E você fica naquele processo de luta, ou fuga, ou congelamento. E aí você fica totalmente no seu emocional. Você não consegue resolver, ou se você resolve, você vai com raiva, você vai com força, você exagera, ou você fica com medo e foge, e não enfrenta a situação. Então, sempre que você tem uma questão lá na sua mente inconsciente não resolvida, ela vai aparecer e reverberar em todos os seus comportamentos. E aí a gente tem ferramentas, né? Nos nossos cursos a gente adquire ferramentas que a gente pode olhar para essas dores e ressignificá-las, né? Ou seja, não dá para apagar, mas dá para a gente olhá-las de uma forma diferente, né? Eu sempre brinco que é como se tivesse um monte de caixinha de arquivo e quando a amígdala cerebral depara com algum trauma, alguma dor, você abre a gavetinha e salta o palhacinho, sabe? Aquele palhacinho que assustava a gente, com aquelas caixinhas. E aí você tem as atitudes de luta, fogo, congelamento, mas quando você ressignifica, o que vai acontecer? Você começa a olhar com outros olhos esse palhacinho, ele já não vai te assustar mais. E toda vez que você precisar abrir aquela caixinha, ele pode até sair, mas você vai falar, tá bom, você tá aí. Já te conheço. Já te conheço. E aí você segue em paz e faz o que tem que ser feito, né? Então, por isso a importância de você olhar também para suas dores para poder sair desse emocional, né? Não, isso é importantíssimo, né? Porque, assim, é uma jornada de autoconhecimento, né? Porque nós nascemos sem manual de instrução, né? Então, as coisas vão acontecendo com a gente vai dando alguns significados que, às vezes, não são os mais corretos, né? E aí a gente cresce bugado aí com um monte de parafusinho solto aí que tem que apertar, né? Sim, é importante isso que você falou, né? O significado que a gente dá. E é importante lembrar que quando a gente é pequeno, nós somos totalmente emocionais, né? Nós não temos o cérebro racional formado. Então, a criança não raciocina. Ela simplesmente vive a experiência totalmente na emoção, né? Então, por isso que os significados vêm diferentes, né? Você não tem como raciocinar, por exemplo, né? É uma mãe que tem 2 filhos e precisa deixar um dos filhos para sair, deixar com a mãe dela, com a avó da criança. Tem um que é bagunceiro e tem um que é bonzinho. O que ela faz? Ela precisa levar um com ela. Ela vai levar o bagunceiro porque não vai deixar a mãe dela ficar, né, em apuros com o bagunceiro. Deixou o bonzinho, levou o bagunceiro. O bonzinho, quando olha a mãe levar o bagunceiro embora, o que essa criança pensa? Ela gosta mais dele, do meu irmão, do que de mim. E aí nasce a feridinha da rejeição, né? E a mãe não estava fazendo com essa intenção. A mãe deixou porque ele era bonzinho, não ia dar trabalho para a mãe, ela queria tirar o problema ali da mãe dela. Mas o significado que a criança dá é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí ela leva isso com ela. Então, a gente é muito emocional. Nosso cérebro racional vai se formar lá pelos 20 e tantos anos. Ficar totalmente isso? Formado, sim. Totalmente formado. Homem também ou demora um pouquinho mais? Pode ser, né?
Eu não vi se tem estudo sobre isso, mas eu sei que é depois dos 25 anos, já tem estudo sobre isso. Só forma totalmente após essa época. Então, as experiências vêm com significado totalmente emocionais. E faz sentido isso que você está falando, porque assim, parece que dá um despertar depois, sei lá, dos 25, 26, 27 anos, né? Tu começa pelo menos a olhar a vida com um pouco mais de responsabilidade, talvez um pouco mais de consequência, né? Porque até tem uma certa parte da nossa vida que a gente é um tanto inconsequente, né? A gente faz as coisas sem pensar, tudo, e aí depois tu começa a pesar as coisas, né? Totalmente na emoção. Quer viver, quer curtir, quer sentir, né? Quer sentir adrenalina, é emocional. Somos emocionais durante uma boa parte aí da juventude. Isso que tu tá falando de caixinha, né? Que a gente tava conversando agora de caixinha. Tem aquele filme da Disney, né? O Divertidamente, que eu acho que é sensacional aquilo, Sim. Né? Vai sair o 2 agora, né? E como as emoções importam, né? Como todas são importantes, né? Eu trabalhei muito tempo em segurança, né? E achava o medo horrível, né? E raiva também, que eu achava que era feio sentir raiva, né? Em algum momento da vida eu aprendi, né? Que era feio sentir raiva. E eu passava isso até para minha filha antes de me instruir, né? E a gente acaba ficando preso nessas emoções todas aí e não tem sentimento ruim, né? Não. A questão é a gente acolher os sentimentos, entender aquilo, saber por que aquilo está acontecendo, né? É isso. Todas as emoções importam. Todas elas têm uma função, né? Então, o medo serve para quê? Para a gente parar, pensar antes de seguir. Se a gente não tivesse medo, a gente ia correr a 200 km por hora na cidade, não tem medo, né? E andar na marquise dos prédios, não tem medo. Então, o medo é importante, que faz você parar e pensar. A raiva é importante, que eu não queria sentir. Ela é importante porque ela dá força para seguir, né? Ela impulsiona a gente para a ação. Né? Então, um pouco de raiva é necessário, um pouco de medo é importante. A ansiedade é importante? Sim, porque ela é como se fosse o sinal amarelo do semáforo do trânsito. Ela faz você ficar atento, esperto, porque alguma coisa pode acontecer. Então, você fica atenta. Então, um pouco de ansiedade é bom. Né? Então, as emoções todas importam e todas são importantes e todas nos apoiam nas nossas atitudes, no nosso comportamento, em tudo. Que foi aquilo que a gente estava até conversando já fora daqui, né? É sistêmico, né? Então, assim, não é uma coisa só, né? Tá tudo interligado, né? Então, aí quando e a gente sabe disso, aí você vira uma chavinha, arruma uma coisinha, nossa, dá uma baita melhora em todos os pontos da tua vida, até tu encontrar o próximo palhacinho na caixinha, aí tu pega e ressignifica, né? E teoricamente isso não tem fim, né? Não tem fim. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que você veio aqui buscar uma coisa, você vai tratar essa coisa, só que daqui a pouco pode ser que você já percebe que tem outra, porque você aprendendo como funciona o seu corpo, porque o teu corpo dá sinais, né? Os traumas, eles ficam impregnados na nossa carne. Então, o corpo dá sinais. Então, quando você vê aquele ruído, né, aquela coisa que incomodou, nunca é o outro, é sempre a gente. Isso é importante. É sempre a gente, Isso né? Então, ontem estava falando com uma cliente que me procurou lá, que ela falou que é o fulano, porque ela tem uns enteados. Ela falou, porque os filhos do meu marido, não sei o quê. Porque aí eu fico com raiva. Eu falei, essa raiva é sua? Da onde vem essa raiva? Não tem a ver com eles. Por que te deu um ruído? Por que te incomodou esse comportamento dele para com os filhos? O que tem aí dentro de você que causa essa raiva? Legal. Não, e assim, só para dar um exemplo, né? Tu tinha me passado a mensagem, eu vou chegar atrasada, tá trânsito. Relaxa, né? Tu não vai conseguir controlar isso. Mas, logicamente, tem alguma emoção lá de trás associada, eu tenho que chegar no horário. Eu tenho que cumprir.
assim, alguma programação dos nossos pais que, ó, se atrasar é feio, tem que chegar Sim, sempre no horário. é crença, então, né? É tudo isso, né? Também, pode ser. E aí, já no começo dessa conversa, tu falou de ferramentas, né? Sim. Fala um pouco dessas ferramentas. Vamos falar, então. Eu posso falar de uma, né, que a gente até comentou, né? Que a gente fez algumas sessões, rolava uma hipnose, e eu desligava, acordava e, pô, cara, o que aconteceu? Eu lembro uma vez até de uma bomba, um negócio, que lembra isso? que eu falei isso? Eu falei para assim, pô, eu tava pensando numa bomba, aí desarmei, um negócio sim, assim. Sim, lembrei, é verdade. Disso, É verdade. Bom, tem inúmeras ferramentas, né? As que eu gosto muito de usar para gerenciamento de emoções, primeiro a respiração. Boa. Né? A respiração, e não é uma respiração simples, né? Então, você vai nessas aulas de relaxamento, meditação, então inspira, segura, solta. Nosso cérebro, ele precisa de significado, né? Ele precisa de enxergar aquela emoção saindo de dentro da gente. Então, eu falo, você precisa respirar com significado. E o que é respirar com significado? Então, eu falo que a pessoa precisa imaginar que está respirando um ar que acalma, um ar que purifica. Então, você imagina uma cor para esse ar, né? Então, inspira o azul, te acalma. Então, inspira esse ar azul, leva lá para a parte mais tensa do seu corpo. Onde é que é a ansiedade? Onde é que a ansiedade está dando? É na barriga? É a borboleta na barriga? Então, respira o azul, leva lá lá onde tem a borboleta na barriga. E quando você expirar, você vai colocar para fora essa ansiedade. Como? Como se fosse uma fumaça cinza, por exemplo. Uma coisa que que traga para você tenha uma conotação pesada. Então, visualiza que está saindo cinza de dentro de você. Né? Então, isso já vai fazer com que você vá voltando ao seu estado natural. Tá com raiva? O que você faz quando está com raiva? Você precisa tirá-la de dentro de você de uma maneira ecológica. Então, você não pode ir lá chegar a socar a cara de ninguém, né? Mesmo dando vontade, né? Mesmo dando vontade. Então, aí você pega o seu travesseiro, você vai socar o travesseiro, você pega um saco de boxe, você vai socar o saco de boxe. Então, você respira. Né? Então, eu gosto muito. Quando eu tô com raiva, eu respiro o azul e eu me imagino um dragão soltando fogo pela boca. Então, eu vejo sair aquele fogo vermelho pela minha boca. Então, eu estou tirando a raiva de dentro de mim, eu estou dando informação para o meu cérebro que eu estou tirando aquilo de dentro de mim. Tem que tangibilizar. O cérebro precisa de significado, não adianta eu respirar. Não, eu preciso de falar para ele, olha, eu quero tirar isso de mim, né? Tá saindo, ó, tá vendo? Então, uma dor também, dores, né, físicas. Uma vez eu estava numa constelação e teve uma moça que ficou no chão, que mexeu com ela alguma coisa lá, e ela ficou com dor nas costas, ela estava com muita dor. Daí eu fiz uma hipnose com ela. Isso é hipnose, né? Essa respiração é uma respiração hipnótica. A hipnose tem a ver com o momento presente, né? Ou não? A hipnose é Massachusetts, não tem? A hipnose é um estado de consciência, né? Rebaixado, né? Sim. Então, você diminui a sua onda cerebral para que o seu inconsciente se abra. Legal. Né? Então, é atenção focada em algo. Né? Nós vivemos, tem gente que fala, mas eu vou fazer hipnose, que medo. Eu falei, caramba, você vive em estado hipnótico durante o dia várias vezes. Várias vezes. A gente está sempre hipnotizado por algum negócio, né? Quando a gente vai para algum lugar que a gente está acostumado a ir sempre, e chega naquele lugar e não sabe como chegou lá, você chegou lá em transe. É isso aí. Né? Teu cérebro inconsciente te levou para lá. Né? Você está no celular, vendo coisa, então está acontecendo um monte de coisa à sua volta, tem gente falando com você, você não escuta, não está nem aí. Por quê? Porque você está em estado hipnótico, com atenção focada naquele lugar, na sua mão ali, no celular. Então, nós vivemos em estado hipnótico, não tem contraindicação, não tem nada. Legal. E aí você estava falando dessa dor nas costas, volta lá. Estava falando da dor nas costas. Então, aí a pessoa deitou, aí eu falei assim, então vamos fazer aqui um exercício. Você imagina uma forma geométrica onde está essa dor, né? Então, no local da dor, você imagina uma forma geométrica. Dá uma cor para essa forma geométrica. E agora você vai descolar essa forma geométrica que representa a dor que você está sentindo e coloca ela para fora do seu corpo, na direção de onde está sentindo a dor, mas fora do seu corpo. Então, eu já dei
consciência para minha Legal. mente que eu tirei ela de mim. E tangibilizou, né? Sim. Tá, uma forma, uma cor, legal. Dei significado ali, né? Legal. E aí eu falei, então agora você vai pegar e você vai ver o movimento dessa forma geométrica. Eu deixo ela explorar bastante aquela forma geométrica, a cor, movimento, tamanho. E depois eu peço para que ela destrua a forma geométrica. Então, que ela dê soco, que ela imagine que está dando marretada, que ela explode aquela forma geométrica e que ela vê aquela forma geométrica se estilhaçar, ficar esfarelada, ficar que nem purpurina, de tanto que ela amassou. Se ela quiser pisar na forma geométrica, e se quiser até fazer um movimento com a mão, com o pé, pode fazer. E agora tá estilhaçada, virou pozinho? Virou. Então agora eu quero que você assopre para bem longe. E aí eu faço a pessoa fazer o movimento de assoprar e agora você vê todas essas partículas indo embora e se dispersando no ar. Legal. Pronto. A pessoa ficou... Porque quem faz a dor é a mente, não é o lugar. Eu não estou com dor. A dor vem da mente. Né? A mente que provoca a dor, os nervos, tudo. Então, Sim. a hipnose é muito eficiente para essas coisas. Legal. Respiração, hipnose. A respiração, né, que é uma respiração Sim, hipnótica... eu gosto muito de usar o corpo também, Tá. né? Então, a postura. Então, se a pessoa está com medo, está acuada, como é que está triste, como é que o corpo dela está? Ombro para baixo, cabeça para baixo, olhar para baixo, né? A boca caída. Então, a primeira coisa, arruma o seu corpo, né? Coloca o seu peito para fora, o seu ombro para trás, a sua cabeça para o horizonte, esboça um sorriso. Porque assim o seu estado mental vai mudar também. Porque existe um nervo que passa pelo corpo todo, que é o nervo vago. Ele é Vago. Ele é responsável por equilibrar, fazer com que haja congruência entre o seu corpo e a sua mente. Então, assim como está a sua cabeça, está o seu corpo. E assim como está seu corpo, está a sua cabeça. Por isso um sistema completo. Sim. Funciona tudo junto. Legal. Então, assim, não tem como você chegar para mim e falar eu tô tão feliz e tá com o ombro caído, olhar para baixo. Não dá, o teu corpo fala, né? Então, a pessoa fala, mas não parece. Por que ela fala? Não é porque ela adivinha, porque ela tá além do seu corpo. Legal. Né? O seu corpo passa essa informação. Então, arrumar o seu corpo faz com que você dê condições para sua mente melhorar. O nervo vago vai lá e fala assim, lá embaixo tá tudo bem, ela tá com o peito para fora, cabeça erguida, simulando um sorriso. Posição elegante. Elegante, né? De poder. Legal. Então, assim, libera a serotonina, libera a endorfina, a ocitocina, para que fique tudo igual. Legal. Né? Então, a fisiologia é importante. Legal. Outra coisa, o foco, né? Tudo que eu foco expande. Né? Então, se eu ficar focando na dor, no medo, tudo isso vai crescer na minha vida, né? Então, eu tenho que focar sempre no que eu quero e nunca no que eu não quero. Então, muitas pessoas com um problema de escassez, né? Então, normalmente elas ficam pensando, né? Como é que elas vão fazer para pagar as dívidas? Como é que vai fazer porque a conta dela está negativa? O que ela está pensando? Tá pensando no como ganhar dinheiro, mas o que ela está focando? Na dívida, na conta negativa, na escassez. Vai ter mais do mesmo. Mais, né? Isso é bíblico, né? Sim. Tá lá na Bíblia isso, né? Você pensa onde está seu coração, né? Está seu tesouro. Exato. Então, assim, é o foco no que você quer. Muitas pessoas não conseguem o que querem porque elas não sabem pedir. Né? Pedir mal, né? Tem outra. A gente tá falando. E assim, a gente já trouxe vários convidados e a gente acaba sempre falando disso, né? Que já tem um manual de instrução, que é a Bíblia. E. Bom. Não tem como beleza. fugir. Então vamos lá. Respiração. Fisiologia. Foco. E Não, mas beleza, isso aí são os nossos, né? Isso, são ferramentas para que a gente fique bem emocionalmente. Legal. E as palavras também. Tá. Tudo que eu falo é processado pela minha mente. Todo processamento gera um pensamento, todo pensamento gera uma emoção, um sentimento que vai gerar um comportamento. Legal. Então, se é para falar, fale coisas boas, né? Então, precisa sempre ocupar a mente com pensamentos bons, sempre com foco no que você quer e com coisas boas. Ocupe sua mente com o que é alegre, com o que é honesto, com o que é verdadeiro, né? Também encontramos isso no manual de instruções, né? Que é a Bíblia. Então,
As palavras são muito importantes, as palavras são profecias, né? Deus criou o mundo com as palavras, né? Faça-se a luz, faça-se o mar, faça-se... Então, é isso, é profetizar na sua vida todo dia e sempre o que você quer. Eu sempre falo assim, né? Para as pessoas que eu atendo, pensamento negativo, né? Palavras negativas é que nem formiga no doce, né? Se você vê um ali que chegou, uma formiguinha que chegou ali, um pensamento negativo que chegou, uma fala negativa que chegou, se você não tirar ela, não pensar ela na hora e jogar fora, daqui a pouco, se você virar as costas e voltar, o que acontece com o doce quando tem uma formiga e você volta e não tira? Tem várias. E assim é a nossa mente. Baita analogia, hein? Legal isso aí. Nunca tinha pensado desse jeito. Mas assim, e a gente tinha conversado sobre constelação, sobre Theta Healing. Isso aí são técnicas ou são ferramentas? São técnicas, né? Legal. São técnicas e ferramentas também, não deixa de ser. É através da hipnose é que assim eu faço umas coisas meio diferentes, né? Eu pego vários métodos e uso de uma forma misturada, mesclada, né? Então, dentro da hipnose eu uso a constelação, eu uso a programação neurolinguística, todas essas são ferramentas também, sim. A hipnose é o que eu te falei, que a gente acessa o nosso inconsciente, acessa os traumas, né? E ressignifica. O Theta Healing também que eu uso, que é uma terapia de cura quântica, que a gente usa a energia do 7º plano, a energia de Deus, para estar podendo fazer substituição de programação mental, substituição de pensamentos, de sentimentos. Legal. É bem bacana, é muito linda essa técnica, a meditação Theta é maravilhosa e também tem a ver com rebaixamento de ondas cerebrais, né? Então você fica em Theta e acessa o inconsciente. O nosso tesouro está guardado no inconsciente, né? A nossa caixa de Pandora, né? É aquilo 80-20, né? 80 está no subconsciente e 20 é o consciente, que é o que a gente vê, né? Sim. Eu uso também o coaching, né? Que é essa eu gosto de utilizar para pessoas que são mais mentais, né? Mais racionais e que não gostam, não querem ir para o passado, ou porque é muito traumatizada. Quando a pessoa tem muito trauma, a gente não precisa mais ficar voltando lá atrás para ressignificar. A gente pode ir através do coaching, que tem exercícios fortíssimos e potentes para a gente poder ressignificar tudo o que aconteceu sem precisar ir na ferida. Né? Mas aí faz sentido, mesmo que a pessoa tenha alguma crencinha, alguma coisinha no subconsciente, só olhando para o futuro a gente consegue ressignificar? Sim, você vai extrair as crenças que a pessoa tem, você não precisa ir no trauma, né? Você, através do racional de perguntas, você consegue acessar toda a programação mental dela que foi formada por conta das experiências passadas, sem precisar voltar lá atrás. Então, assim, pessoas que me procuram com problemas de relacionamento. Quais são suas crenças com relação aos homens? O que você acha que é casamento? É fácil, é difícil? É fácil se relacionar? É difícil? O que é se relacionar para você? Estava falando isso hoje com a Ana. Acho que a coisa mais difícil que tem é o casamento, né? Porque são duas pessoas totalmente diferentes que têm que conviver, cada um, né, traz a sua coisa. E demora para encaixar, né? Mas também... Quando encaixa, vai, né? Mas é um exercício diário, né? Depende, né? Depende da crença que a pessoa tem. Boa. Se a pessoa acha que é difícil se relacionar, vai ser difícil. Se ela acha que demora um pouco, vai demorar. O meu tá fácil. Vai depender da sua crença, né? Legal. E lógico, quando você se relacionar com alguém, aí a gente entra na constelação, a gente une sistemas, né? Então você traz uma bagagem, ela traz outra, né? E vocês têm que olhar, as pessoas têm que olhar isso com respeito, né? Tanto a mulher quanto o homem, olhar as crenças do sistema do outro com respeito e a partir daí sim, os dois se juntarem e eles montarem o sistema deles. Legal. Né? Com tudo que eles trouxeram, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, vamos fazer de outro jeito, né? Não é melhor nem pior. Sim. É do jeito que o coração deles pede. Como é que tem que ser esse relacionamento? Não, e tu vê que é uma jornada, né? Você tem que se conhecer sozinho. Aí depois você tá com uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa. E depois você tem que conhecer o produto dessas duas pessoas, né? Uhum. Para poder montar uma linha em comum, né? Exatamente. E aí vem os filhos. E já é um outro ator
nesse ecossistema que vai pegar as partes boas, as partes não tão boas e vai crescendo, né? E uma coisa importante, né? Falando de sistemas, a gente entrou na parte da constelação familiar, né? Essa coisa de crenças, né? A gente não herda só dos nossos pais, né? Dos nossos avós, ou a cor do olho, o formato do corpo, a cor de cabelo, né? Nós herdamos todo um sistema de crenças, nós herdamos traumas, nós herdamos dores, nós herdamos tudo. Então a gente, de um jeito ou de outro, já vem formatado. Sim. Eu acredito que sim. Legal. Que já está no nosso DNA tudo isso, né? Eu não sei se você assistiu aquela série, Uma Nova Mulher. É uma turca? É. Que fala sobre constelação, né? A moça tinha medo de mar e não sabia por que aquele medo. Nunca tinha passado nenhuma experiência, nenhum trauma com o mar. Aí quando ela foi ver na constelação, vinha, né? Não vou contar porque de repente alguém quer ver, né? Não vou dar spoiler, mas vinha da ancestralidade dela. E ela sentia na pele essa dor. Né? Então, assim, a constelação é muito boa para a gente identificar esses padrões e poder deixar com a ancestralidade todas essas dores e desafios, porque eles conseguiram passar, né? Porque a gente está aqui porque eles conseguiram, né? De uma forma ou de outra, eles conseguiram vencer tudo e a gente veio para cá, né? Eles deram sequência à vida. Então, a gente, na constelação, a gente entrega esses desafios, esses destinos difíceis e fica só com o que é nosso, né? A gente carrega só o que é nosso, que a gente precisa carregar. Nós não precisamos carregar nada de ninguém, só o que é nosso. Da nossa ancestralidade, a gente recebe a força, né? Toda a força que eles têm, a gente pode receber, deve carregar. E assim, honra eles, né? Que nem questão de relacionamento, né? Ai, a pessoa não dá certo com ninguém. Aí você vai ver, a mãe dela não deu certo, a avó dela não deu certo. Então, ela, para poder pertencer a esse sistema, também não dá certo. Boa. Né? Não consegue se encontrar com o homem e ela não entende isso. E quando ela muda esse padrão, muda o padrão debaixo dela toda, né? Quando ela percebe isso, ela pode se voltar para trás, entregar esse padrão lá, pedir permissão para fazer um pouco diferente, seguir a vontade do coração dela e fazer diferente, aí se libertar disso. Né? E em honrar elas, todas que não tiveram relacionamento, por exemplo, ela em honra vocês, eu vou me relacionar, eu vou ter um marido, eu vou ter uma família feliz. Né? Então, a constelação é um movimento de amor, sabe? A gente não pode falar que quebra uma maldição familiar, né? Mas muda um padrão, né? Muda um padrão. Muda o padrão. Eu acho que não é maldição, porque isso é amor. Sim, sim. Isso também é amor. A gente repete por amor, por querer pertencer, por querer fazer parte. Legal. Porque se eu vou ser diferente, no amor cego que a gente fala, na boa consciência, a gente precisa ser igual para ser aceito. Tá? Na mente inconsciente. Boa. Lealdade boa consciência. Lealdade familiar invisível. Eu preciso ser igual para pertencer. Se eu for diferente, vão me excluir, não vão me aceitar na mente inconsciente. Legal. Né? Então, para eu poder me libertar, eu preciso entrar na má consciência, sentir aquele pouquinho de culpa de ser um pouquinho diferente, né? A culpa faz parte, mas isso tudo é que a gente acaba fazendo, repetindo esses padrões. É amor cego. Por isso que tem uma necessidade de aprovação, em alguns casos, até a gente quebrar isso demora um pouco, porque já tem essa programação no subconsciente. Sim. Que já é programado para isso. Você não quer, inconscientemente, você não quer mudar, você não quer sair disso. E quando a gente quebra isso, é libertador, né? Um negócio assim louco, né? Tu fala, cara, eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Só que precisa quebrar com respeito. É isso aí. Precisa olhar para trás, para os pais, para os avós, para quem quer que seja, com respeito, respeitando a história deles, sem julgamento, né, se colocando pequeno diante de tudo que veio antes da gente. Então, assim, gerenciamento de emoções parece ser simples, mas é um universo extremamente profundo e a gente precisa ter uma inteligência emocional para fazer isso, né? Total. Sim. Mas acho que, primeiro de tudo, a gente tem que aprender a, em primeiro lugar, saber como eu quero ficar, que eu posso administrar minha mente, eu posso controlar minha mente, eu tenho que tirar o poder da minha mente e me controlar. E aí sim, depois eu vou
Posso olhar para trauma, posso ressignificar tudo, mas assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quando a pessoa senta na minha frente, a primeira coisa que eu falo, não sei o que você veio buscar, mas o que eu quero que você saia daqui é dona das suas emoções. Se você sair, você resolve qualquer coisa. Legal. Né? Então, essas ferramentas iniciais que eu falei, da respiração, das palavras, diálogo interno. O que leva a gente para esse lugar também de ansiedade, de tristeza, diálogo interno. Ele que desencadeia tudo. Quando a gente consegue dar uma caladinha nessa voz também, ou direcionar ela para um papo melhor do que ela vem tendo com a gente, né? É o diálogo interno, ele que acaba dando o gatilho para a gente sentir as dores, entendeu? Legal. Então, assim, eu trabalhei em segurança, então venho para cá. Se eu fosse um tempo atrás, eu ia pensar 10 vezes antes de aceitar o convite, eu ia vir para cá pensando, será que eu dou conta? Será que eu não dou? Será que eu falo? O que eu vou falar? O que não sei o quê? Então, você aprendendo a controlar isso não vai passar a não fazer mais parte da sua vida. Né? Então, o meu não caso... te controla, né? Isso não vai te controlar, né? não faz mais parte da minha vida esse diálogo, não. Eu só tenho o diálogo que vai me dar possibilidades para agir hoje. Né? Lógico, não vou falar, nunca pensa, mas quando vem eu já sei o que eu tenho que fazer. Legal. Tira esse, coloca outro, substitui. Tira a formiguinha. Né? Então, tem um pensamento negativo, coloca 3 positivos em cima e vai embora. Legal. Desliga o diálogo interno. Como, né? Essa voz que fala comigo, desliga. Como se você tivesse um botãozinho aqui de volume. Lembra da nossa época do rádio? Sim. Desliga, vira ele aqui e diminui a voz. Ainda tem né? Diminui a voz, até ela calar. Não preciso de você agora. Obrigada por compartilhar, porque essa voz só quer te proteger, né? Legal. É a voz do inconsciente. Então desliga a voz. Ah, Mônica, mas eu não tenho diálogo interno, eu fico vendo, imaginando, criando cena, eu vejo tudo acontecer. Tá bom, então brinca com essas imagens, afasta da sua cabeça, porque normalmente a imagem está colada aqui. E ela está vendo com cor, com movimento, com som, com brilho. Não, tira ela da sua cabeça, bota ela mais longe de você. Tira a desfoca cor. ela, tira a cor, né? E vai fazendo ela ficar borrada. Isso é PNL, pronto, né? Isso é PNL puro, né? Mas é assim que você controla. Legal. Né? Você engatilha, a pessoa começa a sentir ansiedade, começa a sentir medo, depressão, tudo é por conta desses diálogos. Seja por diálogo interno, ou seja por conta de imagem. Ou você controla as suas emoções, ou você é controlado por elas. Isso. É um ou outro, né? Não tem o meio termo, né? Seja piloto do seu... comandante do seu navio, né? Legal. E agora, assim, foi o que a gente falou. Esse papo, até uns 20 anos atrás, acho que não teria essa profundidade, né? Porque é o que a gente está falando, né? O que a gente falou no começo do podcast. A quantidade de informações que mudou e a quantidade de conhecimento que a gente traz, consciência, né? A quantidade de consciência que a gente traz olhando para a gente. Agora, com esse mundo digital, com esse excesso de informações que a gente hoje está vivendo, é normal, né? Então, assim, a gente pega o celular, é muita informação, é muita coisa. Informação digital, é informação nos meios de televisão, nos meios de informações. Não fica mais difícil a gente controlar ou já tendo as ferramentas, você consegue fazer esse filtro? Eu acredito que você controlando, se você administrar suas emoções, se você sabe que você vai buscar ficar consumindo essas coisas digitais o tempo inteiro, por quê? Pra quê? Tá faltando alguma coisa, né? Para preencher algum vazio. Lógico, precisa de dopamina, legal, de alguma legal. coisa ali. E se você se autoconhece, se desenvolve emocionalmente, você não vai precisar dessas coisas. Você não vai precisar de comida. Você não vai precisar de gastar dinheiro, você não vai precisar ficar enfiado com a cara numa tela, você não vai precisar ficar se ocupando de trabalho o tempo inteiro, ser compulsiva por trabalho. Porque muitas pessoas se ocupam demais para não olhar para a própria vida, porque tem medo. Só que a gente só consegue vencer os nossos fantasmas se a gente ficar cara a cara com eles. Então, o desequilíbrio, ele geralmente está ligado a alguma dor. Um desequilíbrio desses que você falou, trabalhar Sim. demais ou essas compulsões? Essas compulsões, comer Sim, muito. eu acredito muito, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, Legal. mas eu acredito muito que seja por conta de algum vazio. E me conta uma coisa, e assim, quais são os mitos comuns que tem
que acaba aparecendo para você ajudar as pessoas a gerenciarem as emoções? É muito engraçado, né? Quando a gente vai trabalhar com essas coisas, aparecem muitas pessoas que têm os mesmos problemas que a gente tinha, né? Então, é o espelho. Para mim, aparecem muitas pessoas com problema de insegurança, que acaba desencadeando ansiedade, pessoas com depressão. É muito essas questões, assim, relacionamento. Legal. E assim, na nossa rotina diária, o que a gente pode, como é que a gente pode integrar essas práticas de gerenciamento de emoções na nossa rotina diária? Eu acredito que o primeiro, e é o que eu já vou começar a ver isso, que é a respiração. Inclusive a gente trouxe uma convidada, não sei se você conhece, a Fernanda Baquedama, e ela fala sobre respiração e ela tem um conteúdo também bem forte sobre respiração. E, cara, uma vez ela estava explicando um exercício para mim, eu não consegui fazer. E tem umas respirações bem fortes, bem né? fortes, né? Eu já vi isso também, umas respirações pela boca, rápido, né? E você consegue acessar algumas coisas no inconsciente através disso, né? Sim. É bem bacana. Essas eu não conheço, legal, né? Mas eu sei que também funciona. Eu acho que o primeiro passo para você colocar as coisas em prática é a consciência, né? Você tomar consciência de quando uma coisa não tá legal, quando tem um ruído, né? Então, apareceu um ruído, né? Alguém falou alguma coisa, você viu alguma coisa, você se sentiu mal, sentiu um aperto, sentiu raiva, identificar isso. O primeiro passo é esse. Identificou. Isso que eu falo, é consciência. Tem que ter consciência todos os dias, de todas as suas atitudes, de todos os seus comportamentos. É prestar atenção, estar no presente. Não fique hipnotizada. Não. É isso. Só quando necessário. É isso, né? Sim. Então, assim, é a consciência. Se você tem consciência, aí você vai começando a aplicar as ferramentas. A primeira coisa que eu sempre falo é desligar o diálogo interno. Desligou, você faz a respiração, você pode fazer... a questão também, uma questão que eu não falei aqui, que é muito importante também, que é uma forma de você se corregular, né? Você alinhar sua pressão arterial, sua respiração e sua coerência cardíaca através de estimulação de imagens mentais e sensações no seu corpo. Nós somos os únicos seres vivos, segundo a professora Sofia Bauer, né? Que é uma hipnoterapeuta, psiquiatra, é minha mestra. Ela diz, né, através dos estudos dela, que o único ser vivo que guarda o trauma no corpo somos nós, os humanos, né? Todos os outros animais, eles liberam o trauma do corpo assim que sofrem o trauma. Então, você pode estimular na sua mente coisas boas, né? Então, você trazer à mente memórias que te tragam conforto, segurança, amor, tranquilidade. Então, pode ser cenas da infância que você tem guardado. Então, volta nesse lugar e sente, né? Esse conforto, esse amor, essa tranquilidade, e percebe no seu corpo onde essa sensação se manifesta, esses sentimentos. Mônica, eu senti que é no meio do meu peito. Como é essa sensação? Ela vibra, ela pulsa? Então, você explora a sensação. Aí, você segura ela. E aí você tá com uma dor emocional, uma raiva, uma angústia que dá você percebe que incomoda na sua perna, trava a sua perna. Tá bom. Então você vai pegar aquela sensação boa e vai levar lá na sua perna, vai jogar a sensação boa em cima da sensação ruim. Dessa forma, você neutraliza o trauma através de sensações do corpo. Eu não preciso ir no nó conflitivo, eu não preciso voltar lá atrás, eu não preciso ressignificar. Só com essa sensação do corpo, pegando essa sensação boa, jogando em cima de onde está a sensação ruim, eu consigo neutralizar um trauma também e equilibrar pressão, coerência e respiração. Então, o primeiro passo é consciência. A gente tem consciência termos consciência do momento presente e termos consciência do nosso sentimento, até porque você só muda depois que você cria consciência, né? Você só sabe que não sabe alguma coisa quando te perguntam e aí tu fala, eu não sei isso, né? Então é a mesma coisa com a consciência, né? Mas E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode cada vez ter mais consciência
dos nossos sentimentos? Eu acho que é isso, é prestando atenção mesmo no que acontece, né? Então, assim, você ficou com raiva, tá bom. O que aconteceu para eu ficar com raiva? O que eu vi? O que eu presenciei? O que falaram para mim? Qual foi meu diálogo interno com relação a esse acontecimento? E aí eu vou tomando consciência de tudo isso e podendo ressignificar, né? Então, quando de repente uma pessoa que é insegura é preterida, quais são os diálogos internos dela? Né? Ela fica, por que não me escolheu? Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer. Então, você identificando essas coisas, você tem condição de mudar. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir essas falas, eu sou boa o suficiente, eu sou capaz. Mônica, mas eu não acredito. Eu não me sinto assim. Não tem problema, fala. Fala, repete todo dia, toda hora, eu sou boa o suficiente, eu sou capaz, eu sou segura. Eu vou dar conta. Por quê? Porque a tua mente não sabe, a tua mente inconsciente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Ela não sabe. Então, de tanto que você fala, aquilo uma hora entra. Uma hora ela aceita aquilo como verdade. Legal. Porque as crenças se formam como? Por repetição. Então, de tanto que eu vejo, ouço, sinto algo, aquilo entra na minha cabeça como uma verdade. Por conta das várias vezes que eu ouvi aquilo, né? Então, por que eu fiquei insegura? Porque desde a infância, eu sempre ouvi, a Mônica, não, ela é muito delicada, ela é frágil, ela não pode, né? Então, você cresce com aquilo, né? E aí, forte impacto emocional. O forte impacto emocional. Então, basta uma vez, mas se aquela experiência, ela vem carregada de emoção, basta uma vez para que aquilo entre como verdade na cabeça da pessoa. Bom, legal. Eu fico pensando assim, né? Ver o meu quinta série. Tem uns amigos meus muito feios. Acho que esses ficaram no espelho falando, sou bonito. Eu acho que talvez eles consigam, pelo menos eles vão se achar bonito, né? Mas é isso. Legal. E assim, relacionamento o relacionamento, a gente cultivar relacionamentos saudáveis e emocionalmente enriquecedores faz uma diferença pra gente isso, né? Sim. A gente tem que andar com pessoas que façam isso pra gente, né? Muito, muito, João. É assim, a gente precisa ter equilíbrio nas relações, né? Então, precisa haver troca. Né? A nossa alma pede o equilíbrio. Não é é um movimento de alma mesmo, sabe? Então, quando você recebe um presente inesperado de uma pessoa, ela vem e te dá algo, você não fica assim dentro, preciso fazer alguma coisa dessa pessoa, preciso me atribuir. É o gatilho de reciprocidade, isso, né? Isso é um gatilho de reciprocidade. Para a constelação, isso é a lei do equilíbrio. Então, a gente precisa ter essa troca nas relações, né? Então, é muito bom quando você se relaciona com pessoas que te levam para o mais. Legal. Né? Porque você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Né? Então, se você conviver com pessoas bacanas que te levem para onde você quer chegar, né? Pessoas que já estiveram naquele lugar, que possam te aconselhar de como você tem que fazer, isso sempre vai te elevar. Agora, você se relacionar com pessoas que, né, não tem nada para te oferecer, não existe troca, te levem para o menos. Tem até uma questão, né, de ambiência, né? E a gente começa já falava isso pra gente, né? Pô, vê com quem tu anda. A gente já tem uma linha familiar que, pô, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então tem uma questão de ambiência, né? Então, assim, às vezes as coisas não estão acontecendo também pelas pessoas que você está se rodeando, até porque nós somos a média das 5 pessoas com mais a gente convive, e também o ambiente, né? O ambiente também forma as pessoas, né? A gente vai absorvendo as crenças das pessoas também, né? De tanto que a gente convive, ouve elas falarem, convê elas fazendo as coisas, a gente vai absorvendo aquilo pra gente, né? A mesma coisa os relacionamentos, né? Os casais. Sim. Começa a ficar parecido, né? Porque começa a absorver o comportamento do outro, né? O jeito. E assim, como é que a gente pode ensinar essas habilidades de gerenciamento emocional para as crianças, por exemplo, desde o começo da vida delas, para quando chegar não tá tão bugado que nem a gente estava há um tempo atrás, né? E foi cursos, né? Sim.
Eu acho que principalmente é fazer com que permitir que elas se expressem, né? Deixá-las no lugar delas, né? De pequenos, de filhos, a gente tem que ter autoridade. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, porque, como eu falei antes, palavra é profecia. Sim, sim. Né? Então, a gente acaba dando personagens para os nossos filhos interpretarem. Né? Por conta das experiências que a gente vive com eles, a gente enxerga eles de uma forma e começa a falar, você é isso, você é aquilo outro, aí, de tanto que a criança ouve aquilo, ela veste aquele personagem e sai interpretando, como eu fiz, como você fez. Meu filho é bagunceiro, ele vai ser bagunceiro. A vida inteira. Então, se é para falar alguma coisa, fala do comportamento dele. Olha, no seu quarto está muita bagunça, você não acha? Como é que você pode fazer para melhorar isso? Você é tão organizado, né? Você pode ser mais organizado, então fala o que você quer. Né? Profetiza na vida do seu filho, fala coisas boas sobre ele. Né? É muito importante a gente dizer que confia no filho, olhar nos olhos do filho e falar, eu confio em você. Legal. Eu sei que você vai dar conta, você é capaz. Não tirar força do filho de jeito nenhum. Então, existem pais super protetores, né, que não deixam o filho fazer nada. É por amor, né? Então, assim, deixa eu lavar sua cabeça. A criança tem 7 anos, deixa que eu lave sua cabeça. Você não sabe lavar direito. Você está falando que é pro seu filho, que ele é um incapaz, né? Não sabe lavar a cabeça. E é assim que entra. Lembra que a criança é emocional? Sim, sim, sim. Entra assim, você não sabe fazer as coisas. E a mãe, o pai, professor, são pessoas de autoridade para a criança. Então, tudo que você fala entra. Então, ensinar, né? Dar força para a criança e não tirar a força dela, né? Então, falar coisas boas, dar força. Inputs positivos, né? Inputs positivos e deixar com que ela se expresse, né? Então, a criança caiu, se machucou. Poxa, filho, eu sei que caiu, você se machucou, que está doendo, mas vai passar, tá tudo bem. Você pode se acalmar, vai passar. Né? Então, ou então a criança está com raiva. Eu sei que você ficou com raiva porque você não, né? Eu não posso te dar isso aqui agora. Então, assim, você vai no seu quarto, você vai respirar, você vai, né, tirar essa raiva de dentro de você e depois a gente conversa. Caramba, né? Ou então você vai lá e pensa um pouco, fica ali. É desafiador, né? Porque a gente precisa se conhecer muito para a gente segurar os instintos, principalmente quando o filho dá aquela aprontada, né? Por quê? Para não segurar, né? Por quê? Porque a gente está onde? Está no racional ou está no emocional? Tá no emocional. A gente pensa quando está no emocional? Não, é isso aí. Então é isso que é. Então, quando acontecer alguma coisa, primeiro dá um passo para trás, respira. Respira. Vai pro... Isso com qualquer pessoa, com filho, com marido, com amigo. Consegue 100% do tempo. Respira. Olha, eu sou estável, né? Então, eu já, de natureza, eu já sou mais quieta, mais da retaguarda. Então, acontece alguma coisa, primeiro eu assento, coloco para fora o que tem que colocar e depois eu vou conversar. Aí depois eu vou com a razão. Aí pronto, aí não tem discussão, né? Porque a pessoa vai ouvir aquilo e vai falar, não, beleza. Tá certo. É outro... Porque se eu tô na minha dor, eu brigo com meu marido. Ele briga comigo, eu vou atacar ele na hora. Ele veio na minha dor, para eu ficar brava, para eu ficar irritada, ele veio numa dor minha. Vai falar uma groselha ali no... Aí o que eu vou fazer? Eu vou devolver com dor. Aí eu vou na dor dele. Entendeu? Aí fica uma guerra de dores. E aí não dá certo. Agora, se eu vou com o meu racional, é diferente. E tem umas palavras que machucam e aquilo vai ficar reverberando e aí depois você tá na dor, você tá no emocional. Então, assim, espera. Até com o filho. Vai falar, quer conversar, espera o momento certo. Digere aquilo, põe para fora as emoções e você vai falar com a razão. E de uma outra forma, sem se arrepender depois. Porque quando você fala com a emoção, você se arrepende depois de muita coisa que você falou, né? Sim, sim. Pô, já saiu, né? E palavra lançada não volta atrás, né? Então já era, já machucou. Que nem flecha, né? Já fez o estrago e aí depois não adianta, desculpa. Bom, beleza, mas vai ficar ali. Ainda mais mulher que vai guardar isso aí. Fica aquela marquinha do preguinho na cerca, né? Sabe a história do preguinho na cerca? Fica lá, né? A marquinha, né? Tá lá, é isso aí. E assim, quais são os teus planos para o futuro em termos de ajudar as pessoas a lidar melhor com as emoções? O que tu vê de propósito? Como é que tu quer fazer isso olhando para frente? Eu tenho um sonho, né, de dar cursos, assim, treinamentos, né, para que as pessoas realmente aprendam a gerenciar as emoções delas, sejam donas do barco da vida delas, né, e esse é um sonho que eu tenho, sabe, de ajudar mais pessoas, né, eu ajudo dentro do consultório, eu acho que ainda é muito pouco,
Acho que bastante gente precisa Legal. saber disso, né? E também trabalhar bastante com a constelação, que eu acho que é uma ferramenta muito potente, é uma ferramenta que traz um apaziguamento, que faz o amor voltar a fluir, né? Dentro dos sistemas, né? E a gente assentar pai e mãe dentro da gente, né? Porque enquanto a gente não tem isso assentado dentro da gente, a nossa vida não vai para frente. Então, o meu objetivo é esse, é levar às pessoas essa paz, né? Fazer com que o amor volte a fluir na vida delas. De novo, né? Honrar pai e mãe que tá lá no manual de instrução, livro de né? instruções, Legal. Bom, Mônica, a gente tá encaminhando aqui pros finalmente. Falei pra ti que passava rápido. É verdade. Né? Foi bem legal, acho que foi bem instrutivo. O que tu quer deixar de informação, de um legado? Deixa um recado aí para as pessoas que vão estar vendo esse programa daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. O que você falaria para elas? Eu desejo que as pessoas despertem, né? E esse despertar é poder olhar para elas mesmas, né? Poder olhar para a história delas e ter orgulho da história delas. Por mais difícil que tenha sido, né? Para que a vida delas seja abundante, né? Seja feliz, como a gente veio para cá para ser, né? Nós somos colocados aqui para ser lapidados, sim, mas para ter uma vida e uma vida em abundância. E a gente só vai ter essa vida se a gente olhar, ficar cara a cara com as nossas dores. Se a gente honrar nosso pai e nossa mãe. Se a gente respeitar todos eles que vieram antes, a história, o destino. E para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida ecológica, eu desejo isso. Desejo vida a todas as pessoas. Que elas tomem posse da vida delas. E que elas tenham o destino que elas desejem ter, que o coração delas queiram ter. E para isso, só o autoconhecimento vai proporcionar. E legal. E o autoconhecimento, ele demanda tempo, demanda testes, demanda coragem. É um processo. É um processo. Né? É um processo. Legal. É que nem a metamorfose da borboleta, né? Ela precisa ficar lá dentro daquele saco do líquen lá para se transformar, para criar asa. E não adianta cortar aquela membrana, porque ela vai ficar se rastejando a vida inteira. Ela precisa passar pelo processo. Então, passem pelo processo. Esse é o recado. Legal. Passem pelo processo de transformação. Legal. Bom, pessoal, mais um programa incrível, né? Eu acho que está trazendo bastantes insights aí pra gente. É a coragem de a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Reconhecer, acolher essas emoções e poder fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente não só pela gente, por nós, né? Fazer uma coisa diferente pela próxima geração, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Como a gente falou aqui, parece às vezes ser difícil, mas não é. A partir do momento que você começa a puxar a linhazinha do novelo, vai aparecendo as coisas e você vai tratando. E eu posso falar, eu vou me tomar como exemplo, né? Eu acho que é um processo que nunca termina, né? Que a gente fica ali, sempre vai aparecer alguma coisinha, sempre vai aparecer um nozinho ali para a gente poder dar uma melhorada, né? Então, pessoal, mais uma vez a gente agradece a audiência, a paciência de todos vocês. Mais uma vez a gente pede para se inscrever no nosso canal, para a gente compartilhar o conteúdo, para a gente poder atingir mais pessoas, né, com esse nosso propósito, com esse nosso programa. Com certeza hoje foi um programa incrível aí com a Mônica, sempre trazendo um conteúdo relevante. E é isso, pessoal. A gente quer agradecer mais uma vez e até semana que vem no próximo Johnny Cast. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!